ouvir a voz do Salvador. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, é um texto muito conhecido do Antigo Testamento. E eu fico pensando, imaginando, quando eu leio esse texto, e vejo tantos cristãos, tantas pessoas temente a Deus, ou que se dizia temente a Deus, ou que se dizia seguidor do Senhor, se perder no caminho. O que leva um cristão a desobedecer uma ordem de Deus, ou a obedecer um mandamento do Senhor parcialmente. Por que os cristãos valorizam tanto a aparência? Mesmo quando as coisas não estão bem, ou quando nós estamos em pecado, por que nós valorizamos tanto a aparência? E o que fazer para não ser reprovado por Deus? Como é que a gente pode cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida, para não ser reprovado por Deus? Vamos ler esse texto? Saul foi ungido rei e tinha uma batalha, uma ordem do Senhor. E aí o texto diz isso bem claramente, bem explicado. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas desde Avilá, até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los.
Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque. Os amalequitas os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois, o melhor do designado para destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel diz a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: trazei aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se passou a amargura de morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Esse texto é um texto muito conhecido no Antigo Testamento, e especialmente pelo versículo que é tão utilizado por nós, que o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios. Não obstante a gente ouvir tanto isso, na prática, a gente quer sempre prestar um sacrifício ao Senhor. A gente está sempre querendo fazer alguma coisa para agradar ao Senhor, e muitas vezes atentando, ou olhando, ou esperando, aguardando alguma recompensa. Saul recebeu uma ordem clara de Deus. No versículo 3, Deus deu uma ordem bem clara: você vai lá e destrói os amalequitas totalmente, tudo que eles têm, os animais, os filhos, as ovelhas, tudo, é para destruir tudo. A desobediência de Saul foi ter cumprido o mandamento do Senhor apenas em parte. Ele não cumpriu totalmente o que o Senhor tinha dito. Ele foi para a guerra contra os amalequitas, mas no final da guerra ele resolveu poupar o rei e poupar o melhor que tinha na terra, o melhor do gado, o melhor do boi, o melhor das ovelhas. Ele resolveu poupar. É confrontado então por Samuel, e tem toda essa situação que a gente acaba de ver aqui. Eu fiquei pensando, enquanto preparava esse sermão, em alguma ilustração de algum personagem, algum super-herói, alguém que faz escolhas erradas. E eu espero que você entenda que é só uma ilustração. Eu só lembrei do Chapolin Colorado e do Mr. Bean, que faz escolhas erradas, mas no final sempre dava certo para eles.
todas as confusões, todos os rolos que o Chapolin ou que o Mr. Bean cometiam quando tentava executar alguma coisa ou chegar em algum local, sempre se enfiavam em muitos embaraços, em muito rolo, mas no final dava certo. Só que com Saul não era um personagem, não era uma historinha, era ouvir Deus e responder atentamente ao que Deus tinha ordenado. Deus hoje não manda a gente matar um outro povo, não diz para os cristãos: olha, entre em guerra contra outra religião, ou entre em guerra contra outro povo e extermina. O Deus não fala isso para a gente hoje. Ao contrário, Deus pede que a gente estenda amor, que a gente estenda graça, que a gente estenda misericórdia. Mas nessa época aqui, por conta de toda a situação e de todo o contexto e da afirmação de Deus perante todos os outros povos, Deus queria mostrar que Ele era o verdadeiro Deus e que ninguém podia se opor à vontade de Deus. E por isso Deus falou para Israel: vai e destrói totalmente os amalequitas. Nós não temos um povo que se chama amalequitas para destruir hoje, mas talvez tenhamos lutas para serem enfrentadas contra o pecado. Eu não sei qual é o seu Amaleque, qual é a luta que você tem que enfrentar. O que Deus tem falado para você: olha, destrói totalmente esse pecado hoje. Mas é certo que muitas vezes nós cultivamos alguns pecadinhos e alguns pecadões na nossa vida. Muitas vezes, por cultura, nós vamos assimilando aquilo que os nossos pais faziam e de repente nós somos confrontados por Deus e a gente diz assim: não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem tanta importância isso, né? O que nós fazemos quando nós recebemos uma ordem de Deus? O que você faz quando você recebe uma orientação de Deus, seja uma orientação de coisa pequena ou uma orientação de coisa grande? Você obedece parcialmente ou você obedece plenamente, integralmente? Por que temos tanta dificuldade em obedecer plenamente aos mandamentos do Senhor? Porque muitas vezes nós nem queremos conhecer quais são os mandamentos do Senhor. Porque se conhecermos, nós temos uma responsabilidade maior ainda em obedecê-los. Às vezes tomamos a atitude de nos afastar da vontade de Deus, ou de nos afastar de envolver mais nas coisas do Senhor. Porque vai que eu me envolvo mais e Deus vai exigir mais de mim aí, porque eu estou me dispondo mais. Então automaticamente eu estou me colocando para ser usado por Ele, e aí Ele vai me cobrar mais também. Semana que vem nós temos eleição de presbíteros e diáconos. Será que o Senhor pode contar com você? Será que você tem um coração aberto e disposto a obedecer o chamado do Senhor para a sua vida? Todos os anos nós temos o vestibular no seminário. E nós temos um monte de jovem que todos os anos fazem vestibular para ir para medicina, para ir para direito, administração e um monte de outras coisas. De vez em quando aparece alguém para fazer teologia. Será que o nosso coração está disposto a ouvir e a obedecer o que Deus tem falado conosco? Talvez a gente cometa erros porque somos embaraçados, porque somos atrapalhados, como o Mr. Bean ou como o Chapolin Colorado. Talvez eu cometa erro porque eu não conheço bem a palavra, eu sou novo convertido e eu estou começando a estudar a palavra agora, eu estou começando a entender o que Deus gosta, o que Deus aprova, o que Deus reprova agora. Mas talvez nós cometamos erros e desobediência ao Senhor deliberadamente. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul era rei do povo de Deus, o povo que Deus tinha escolhido para ser o seu povo, representante dele aqui na terra, o povo de Israel. E Saul sabia o que Deus tinha falado.
Saul sabia que era para ir lá e exterminar todo o povo, mas ele resolveu separar o melhor. E é interessante que o texto diz assim: o que era vil e desprezível, ou seja, o que não tinha valor e o que não era de aparência, ele resolveu destruir, mas as coisas que tinham valor, ele resolveu poupar. Será que nós estamos poupando alguma coisa que desagrada ao Senhor na nossa vida? Será que nós estamos poupando alguma coisa daquilo que Deus disse que não era para poupar? Da transformação que o Espírito Santo tem executado no nosso coração, na nossa vida? Será que nós estamos dispostos a deixar o Senhor continuar a boa obra que Ele começou na nossa vida? Ou estamos colocando barreiras na nossa vida para que Deus não continue a obra que Ele começou? E aí é o confronto com Samuel. Samuel chega e o confronta. Vamos ver? No versículo de número 20. Então, disse Saul a Samuel, quando foi confrontado: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, o rei de Amaleque. Os amalequitas os destruí totalmente. Aí a justificativa errada: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. A desculpa do sacrifício, a justificativa errada do sacrifício. Deus, o Senhor sabe que eu estou tendo um caso extraconjugal, mas o Senhor sabe também que eu estou todo domingo lá na igreja. Não, todo ano eu leio a Bíblia uma vez pelo menos, todo ano eu faço uma obra de caridade, todo ano eu executo isso e executo aquilo. Foi essa a desculpa de Saul. Não, nós fomos lá e destruímos todo o povo. Porém, o nosso povo resolveu poupar alguma coisa do melhor. A desculpa era para sacrificar ao Senhor. A desculpa do sacrifício não é válida. E aí, Samuel chega e diz assim: olha, você acha que o Senhor se agrada mais de sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Não há nada melhor para o Senhor do que obedecer a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrifícios. Há um confronto. Ele começa tentando justificar. A justificativa dele é: não, nós poupamos algumas coisas, mas poupamos para sacrificar ao Senhor. Não, o Senhor não quer que você se sacrifique. O Senhor quer que você obedeça aquilo que Ele tem pedido para você fazer. Talvez você possa parar agora e analisar o seu coração e perguntar coisas que o Senhor tem pedido para você fazer, que você tem negligenciado, que você tem deixado de lado. Talvez até tenha executado algumas outras coisas como sacrifício, talvez tenha até se sacrificado em algumas áreas, mas deixado de obedecer aquilo pela qual o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer, dando uma desculpa: não, eu não estou fazendo o que o Senhor me pediu, mas estou fazendo outros sacrifícios. E continua no versículo 24. Então disse Saul a Samuel: tá bom, eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, mas eu só fiz isso porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Outra desculpa: Saul não estava arrependido, Saul não estava sentindo realmente o peso de ter desobedecido o Senhor, ele estava lançando a culpa em outra pessoa. Não, eu não faço nada porque tem um monte de gente na igreja que também não faz, por que eu que tenho que fazer? Não, eu parei de fazer, já fiz tanto, de repente eu olhei para o meu lado, vi tanta gente que não faz nada e às vezes tem mais reconhecimento do que eu, então eu resolvi deixar de fazer. Porque nós começamos a olhar para o povo, e aí Saul olhou para o povo como uma oportunidade de lançar culpa em alguém, e lançou culpa no povo. Eu pequei,
transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, mas eu fiz isso porque eu temi o povo queria tanto trazer o despojo, o povo queria tanto trazer de lá de Amaleque os melhores bois, as melhores ovelhas, então eu dei uma brechinha. E aí você pode parar e pensar assim: será que o seu filho tem recebido de você orientação para pecar, para fazer o que desagrada ao Senhor? Será que na sua casa você tem dado permissão para que outras pessoas olhem para você e vejam a oportunidade de desagradar ou desobedecer ao Senhor? Saul deu essa permissão ao povo. Ele era o rei, ele era quem comandava. E aí, você é o rei da sua vida espiritual. Não dá para ficar lançando culpa nas outras pessoas. Não, mas eu fiz isso, mas e daí? Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Não, todo mundo faz isso, ninguém vai para o conselho, ninguém é disciplinado, eu também vou fazer. E a sua vida com Deus? E a sua particularidade com o Senhor? Não, mas tem tanto tempo que outra pessoa deixou o seu ministério, deixou a sua função na igreja, deixou o seu cargo, e continua aí, está tudo bem, parece que não aconteceu nada de errado. Eu também vou deixar, eu também não vou me envolver com mais nada, não. E a sua consciência com o Senhor? Estava Saul diante do profeta, diante de Samuel, dando uma desculpa. Não, eu fiz errado, mas só fiz errado porque eu tive medo do povo, porque eu tive medo da voz do povo. O povo estava querendo tanto aquilo que aí eu resolvi atender o povo. Atender o povo no lugar de atender a voz de Deus. Foi isso que Saul fez. Às vezes nós atendemos a cultura. Podemos estar atendendo aos programas de televisão, atendemos ao capitalismo. Talvez nós atendemos até aos nossos filhos, assim, para ele deixar de ficar buzinando no ouvido, né? Eu vejo os adolescentes, às vezes, tão agoniados com algumas coisas e agoniando tantos pais com determinadas situações, que o pai, às vezes, resolve deixar de lado. Vai lá e faz mesmo. Vai lá, quebra a sua cara, vai lá e faça o que você quiser. Nós não podemos dar permissão para que outras pessoas pequem. E nem podemos pecar e justificar o nosso pecado dizendo assim, mas todo mundo está fazendo. Porque foi isso que Saul fez aqui. E continuou, não parou por aí. No versículo 30, ele diz assim: então disse Saul: tá bom, eu pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Saul agora coloca uma máscara descaradamente e diz assim: tá bom, Samuel, você está me confrontando? Beleza, tá bom, eu pequei, mas você vai fazer o seguinte agora: diante dos anciãos, diante dos mais velhos, você vai me honrar. Você, como sacerdote, como uma pessoa íntima de Deus, e nós como um povo de Deus, é importante que você me aprove diante do povo. Você vai lá e vai falar: parabéns, vocês venceram a guerra, foram lá contra Amaleque, destruíram tudo, vocês estão de parabéns, Deus está muito feliz com você. E Samuel disse assim: de maneira nenhuma, não vou concordar com esse tipo de atitude. Samuel foi com ele para que ele prestasse a sua adoração, mas Samuel não estava de acordo e deixou bem claro isso. Deixou bem claro isso para com o povo. E deixou bem claro isso para Saul. E disse assim: Saul, hoje o Senhor rasgou de ti o reinado. O plano de fazer de você um rei, e que os seus descendentes também fossem rei, e que da descendência real de Israel nascesse o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, foi tirado de ti e foi passado a alguém que é melhor do que você. Foi passado a Davi. Até aqui Davi nem tinha aparecido na história. E eu fico pensando, o que nos leva hoje a desobedecer a voz do Senhor? Será que nós somos tão desajeitados?
como os personagens que eu citei? Será que nós somos tão negligentes no conhecimento da palavra de Deus que não temos responsabilidade nenhuma em obedecer à palavra do Senhor porque não a conhecemos? Ou será que estamos desobedecendo de maneira deliberada? Eu penso que nós, como igreja evangélica, no mundo hoje, precisamos nos arrepender sinceramente diante do Senhor pela nossa negligência, pelo nosso conformismo, pela nossa falta de zelo em obedecer à palavra de Deus. Estamos na igreja, viemos na igreja, tem um monte de artistas se convertendo, tem um monte de gente enchendo as igrejas, lotando as igrejas, mas compromisso sério, firme em obedecer à voz do Senhor, em ser testemunha do Senhor na terra, poucos têm se firmado a ser isso. E a grande pergunta que fica é: será que Deus pode contar com você para obedecer a sua palavra? Porque era difícil, nessa época que era muito difícil, era muito complicado. Deus mandava matar um outro povo. Era como se Deus falasse para os brasileiros assim: olha, invadam a Argentina e matem todos os argentinos. Não ficou muito bom o exemplo, né? Mas como se fosse assim: invadam um outro país aí do lado e executem todo o povo, mas matem todos os animais e não tragam nada, porque nós não precisamos nada que esse povo tem, e nós vamos mostrar que existe um Deus e que ninguém pode se opor a esse Deus. Deus não nos pede isso hoje, mas pedia naquela época, e era muito difícil obedecer isso. Imagina ter que executar crianças, ter que matar mulheres, ter que matar os animais. Era tão difícil que Saul não fez 100% aquilo que Deus estava mandando. Mas isso era difícil para ele, e já passou, e ele não executou, ele não respondeu 100% na expectativa do Senhor, naquilo que Deus tinha ordenado. Mas hoje Deus tem desafios para você. Hoje Deus tem mandamentos para você. Hoje Deus tem princípios e valores que nós precisamos viver diante do mundo que está aí, totalmente contrário a esses princípios e valores da palavra do Senhor. E vamos vivê-los parcialmente ou vamos vivê-los integralmente? Estamos vivendo aquilo que Deus nos ordena parcialmente ou integralmente? A minha vida diante do Senhor, a sua vida diante do Senhor, é uma vida de máscaras? Uma vida de quem diz assim: ah, eu pequei, mas ninguém está sabendo, então eu vou tomar a Santa Ceia. Eu pequei, mas ninguém está sabendo, então não vou escrever carta nenhuma para o conselho pedindo disciplina. Eu pequei, ninguém está sabendo, então deixa assim, não tem nada não. Ah, se Deus ficar muito irado, Ele vai mandar um raio na minha cabeça ou alguma coisa assim. A gente pensa que é desse jeito, mas não é. Deus conhece seu coração. Deus sabe qual é a disposição que você tem de cumprir a sua palavra ou de vivê-la parcialmente. E se você tem vivido fugindo daquilo que Deus tem pedido para você viver, ouça a palavra do Senhor nessa noite, porque Deus quer te usar. Talvez você pense assim: não, mas será que vale a pena? Será que vale a pena se colocar assim à disposição do Senhor para ser usado pelo Senhor? Talvez seja a oportunidade do reinado que Deus tem colocado nas suas mãos, de você poder olhar para a sua família e se sentir alguém que recebe orientação do Senhor para abençoar a sua casa, de você olhar para a sua igreja e se sentir como alguém que é direcionado por Deus para abençoar a sua igreja. Talvez você possa pensar na sua célula hoje e pensar assim: será que quando essa célula multiplicar, eu vou ser um líder da próxima célula? Será que eu tenho essa disposição no meu coração? Eu quero te trazer uma boa notícia.
A misericórdia do Senhor está estendida para a nossa vida. A palavra de Deus com Saul era uma palavra que precisava ser executada integralmente, porque Deus queria mostrar que Ele era Deus e que era um Deus poderoso e que o seu povo tinha orgulho e prazer de obedecê-lo, porque entendia que Ele era Deus plenamente. Saul entendia isso, mas não obedeceu plenamente. Nós temos falhas, nós temos erros. Vamos tentar fazer plenamente e sabemos que vamos também errar. Vamos decepcionar outras pessoas, inclusive a nós mesmos. Mas ao Senhor nós não vamos decepcionar, porque Ele sabe que somos falhos. Ele sabe que somos limitados. Exatamente por isso que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Só Ele era perfeito. Não dá para lançar sobre nós, sobre os nossos ombros, um sentimento, um peso, uma culpa, porque nós erramos, porque nós falhamos, ou porque nós não obedecemos ao Senhor 100% integralmente. Mas nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Não dá também para viver mascaradamente, fingindo que está tudo bem. Nós precisamos reconhecer que necessitamos do Senhor. E aqui está a grande chave. Saul quis mascarar, quis dizer que estava tudo bem. Eu espero que você se apresente diante do Senhor humildemente, quebrantado, com o coração disposto a reconhecer a Ele: Deus, eu preciso de Ti, preciso do Senhor. Só o Senhor é grande, eu sou pequeno, então eu preciso da Tua mão para obedecer, para executar e para viver para a glória do Senhor. Amém? Nós vamos orar e eu queria mais uma vez pedir à igreja que essa semana seja uma semana de oração, por conta da assembleia que a gente tem no domingo que vem de manhã. E aí a gente ora durante essa semana e coloca diante do Senhor, coloca diante do nosso Deus, para que Ele lidere o nosso coração nessa eleição. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não pede coisa como pediu para Saul. Mas mesmo não pedindo o que pediu para Saul, Deus, o que o Senhor tem pedido para nós, nos ajude, Deus, a executá-lo. Nos capacite, nos oriente, nos ensine, Pai, a obedecer a Tua palavra. Não nos faça negligentes, nem omissos em relação ao compromisso de obedecer aquilo que o Senhor tem querido de nós. Obrigado, Pai, porque a gente pode ver tantas pessoas aqui nessa igreja que servem ao Senhor, com coração voluntário, tantas pessoas que servem aqui e não aparecem, Deus. Obrigado, Pai, por tantos líderes que o Senhor tem levantado aqui nessa igreja, tanta pessoa que tem recebido orientação do Senhor e passado a outras pessoas. Livra-nos, Deus, livra-nos de sermos negligentes com o chamado do Senhor para a nossa vida, Pai, e ajuda-nos a vivê-lo para a honra e glória do Teu nome. Que a nossa vida individual e a nossa vida como igreja, Pai, possa ser para a honra e glória do Teu nome. Não nos deixe envergonhar o Senhor, Pai. Não nos deixe inventar desculpas, Deus, para manter os pecados no nosso coração. E que o Senhor continue nos confrontando, Pai, para vivermos o melhor para o Senhor e para desfrutar da glória do Senhor enquanto vivemos aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo te ajude e te acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.